Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e você está no canal Maluco Doido e dessa vez eu quero comentar alguns perrengues, umas coisas bem ruins que vem acontecendo comigo já faz um tempo. O que muito provavelmente você que caiu de paraquedas nesse vídeo ou está pesquisando sobre o assunto, já que você ou algum parente, amigo ou amiga deve estar passando por algo do tipo, ou simplesmente você foi lá numa clínica e eles deram esse diagnóstico doido para você e você veio pesquisar, igual eu lá na época. E realmente esse conteúdo não tem muito material na internet. Hoje até que tem bastante, mas eu lembro lá na época, em 2012, 2013, quando eu pesquisava isso, eu não encontrava quase nada. Eu só encontrava vídeos gringos, russos, mas material brasileiro é bem complicado. Também naquela época o YouTube era bem pequeno e a galera não expressava muito o que está sentindo. E eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu acho que a gente não tem que falar só de coisas boas que está acontecendo com a gente ou usar aquela máscara e aparentar ser feliz o tempo todo. Não, a gente tem que comentar também sobre as coisas ruins. Inclusive, esse daqui é um vídeo mais de explicação, comentando um pouco por cima, porque eu vou fazer outro vídeo no estilo do anterior, né? Que eu falo também outro problema que eu tenho, que é moscas volantes. Sim, minha vida é tudo fodido. Você é um merda de nada, rapaz. Brincadeira, mas lá eu tento ajudar o pessoal, dando 10 dicas pra você melhorar, como amenizar esse problema. Então eu vou estar fazendo um vídeo assim também futuramente, tá? O que acontece? Hoje vamos falar um pouco sobre transtorno de desrealização e despersonalização. Não confundir o transtorno com um sintoma passivo, já que o transtorno, pelo que eu pesquisei lá na época, eu tô falando, posso estar falando merda aqui, sim, realmente, mas eu tô falando o que eu li, porque eu não sou psicólogo, não sou médico, psiquiatra, nem nada do tipo, eu sou apenas um usuário comum aí de YouTube querendo expressar minhas ideias. Esse transtorno afeta apenas 2% da população mundial, tá certo que é bastante gente, né? O mundo tem aí 7 bilhões de habitantes, então se a gente for ver 2% não é tão pouco assim. Tô falando o transtorno, porque o sintoma passivo de você sentir um dia normalmente, mais de 50% da população já teve isso alguma vez na vida. Você tá lá de boa, sente aquela sensação estranha, só que depois de um tempo isso passa. Já o transtorno não passa, como é o meu caso. Tem algumas diferenças aí que a gente pode comentar sobre desrealização e despersonalização. Só que geralmente, na maioria dos casos, as duas estão interligadas. E se você tem um, muito provavelmente também teve o outro já, ou as duas também podem atacar simultaneamente. E é uma coisa muito difícil de explicar se você não sente. Eu vou tentar falar algumas coisas aqui, mas eu vou viajar bastante. Mas provavelmente se você tem ou já teve esse transtorno, você vai entender do que eu tô falando. Resumidamente, a diferença da desrealização para a despersonalização é que a desrealização é uma sensação estranha de não pertencimento de você com o mundo. O mundo parece irreal, sei lá, parece que você tá sonhando, vivendo eternamente em um filme. Calma lá que eu já comento um pouco sobre isso. E a despersonalização é a mesma sensação, só que ao invés do mundo, é em você. Parece que você não se reconhece, sabe aquele velho ditado? Me olho no espelho e não me reconheço, ou coisa desse tipo. Então, essa daí é basicamente as duas diferenças de uma para outra. Uma, você vai sentir sensações muito estranhas do mundo, e outra, sensações muito estranhas de você, que parece que você não pertence ao mundo. Eu vou deixar um vídeo aí na descrição, cara, sensacional, que eu vi de um cara aleatório esses dias no YouTube, e representa total, dá pra vocês entenderem mais ou menos lá, parece que ele fez uma parceria com o apoio de psicólogos, psiquiatras, e ele até cita lá e tenta explicar que é a sensação de não pertencimento, parece que você não é você. Eu lembro que antigamente eu tentava explicar para as pessoas, os psiquiatras, psicólogos, e eu não conseguia de jeito nenhum. Eu lembro que eu falava assim, que a desrealização parecia que tinha colocado um óculos, uma lente diferente no meu olho. Quando eu estava com a desrealização, eu estava com esse óculos. E quando eu estava sem a desrealização, o óculos tinha sumido, essa lente tinha saído. É um exemplo bem besta. O cara até cita lá no vídeo dele que é como se o mundo tivesse um véu, sabe? Umas neblinas, umas coisas também dá pra interpretar dessa forma. Só que o pior disso tudo é que, tipo, como eu disse lá, a sensação de não pertencimento parece que você está em um filme, parece que você está sonhando. Tanto que isso abre portas para diversos outros transtornos e loucuras também. A pessoa se sente insana. Realmente parece que você não é você e não consegue fazer as coisas que você tem que fazer. Até a sua voz muda. E eu até gosto de brincar com o pessoal, falar aquela teoria da realidade simulada, sabe? Do Matrix.
É basicamente isso a sensação que a pessoa tem. Daí você que nunca sentiu algo do tipo, deve estar falando assim, what? O que esse cara tá falando? Realmente, como eu disse já 1 milhão de vezes, é bem difícil de você conseguir explicar e até mesmo difícil de conseguir interpretar. Até mesmo os psicólogos, psiquiatras têm dificuldade de conseguir conversar sobre esse assunto. Então ele é bem delicado mesmo. Eu posso estar falando muita groselha aqui, como sempre, né? Enfim, mas eu estou explicando mais ou menos aqui a minha visão de mundo. E eu já tenho esse transtorno, faz um bom tempo. Eu me lembro muito bem quando eu tinha 12 anos, lá em 2008, que foi uma coisa bem marcante para mim, que começou a ter essa sensação e daí realmente que o transtorno começou a pegar pesado mesmo, né? Na verdade, desde que eu me conheço por gente, desde os 3, 4, 5 anos, e eu lembro disso muito bem, porque uma coisa também ficou marcada na memória, a primeira vez que aconteceu comigo, eu tava lá brincando na casa da minha avó e tudo mais, daí parece que a realidade começou a distorcer. Começou a tudo ficar diferente, eu ouvia a voz das pessoas, da minha mãe, da minha avó, dos parentes diferentes, parecia que eu estava totalmente aéreo, fora do meu corpo. Isso foi a primeira vez que aconteceu, só que beleza, até então isso não era um transtorno. Eu lembro que eu tive bastante isso até antes dos 12 anos, dessa vez aí que eu tô comentando que realmente virou transtorno, só que eu tinha um sintoma passivo. Eu lembro muito bem que começava a acontecer alguma coisa desse tipo, eu dormia, no outro dia acordava 0 bala, sem problema nenhum. Quando eu comecei a me desesperar de verdade é quando eu dormia e o sintoma não passava, que daí já começou a virar o transtorno. Eu me lembro muito bem que era aniversário do meu amigo em agosto, fui na casa dele, a gente brincou lá, pulou na cama elástica, fez tudo, e bem nesse dia, cara, eu não sei como que eu lembro, porque isso já tem quase 15 anos nas costas aí. Foi aí que começou e nunca mais passou. Bom, nunca mais passou daquele jeito, né? Porque você consegue sim aprender a lidar com o tempo, que eu vou comentar lá no meu vídeo de dicas que eu disse pra vocês. Porém, é um processo bem árduo. Eu mesmo só fui começar assim, a me habituar, a conseguir lidar de uma forma legal, né? Não é nem conseguir lidar de uma forma legal, basicamente assim... eu estava tão focado em outras coisas, outras atividades, que eu nem percebia mais que eu tinha desrealização. Isso daí nem me incomodava mais. Mas realmente levou bastante tempo, mais de 10 anos, mais especificamente só lá em 2019 que eu fiquei bem mais tranquilo com isso. Porque antigamente eu não conseguia nem citar essa palavra, era algo assim tipo um monstro de 7 cabeças que eu não podia nem mencionar ele, porque parece que quando eu mencionava piorava. Hoje é tranquilo, cara, e realmente é um fardo que a gente precisa carregar. Hoje eu entendo isso muito bem, e você pode também tirar coisas positivas, aprender com isso. É muito ruim, lógico, se eu pudesse escolher e não ter passado por aquelas experiências ruins, eu teria escolhido com certeza, né? E isso pode acontecer por diversos fatores, vai depender muito da pessoa, como que tá o seu psicológico, sentimental. Geralmente esse transtorno acontece após um trauma muito grande, que você sofreu, algum ente querido faleceu muito rapidamente, alguma coisa que você não esperava. Pode acontecer por outros fatores também, como é o meu caso, que aconteceu, pois eu não aceitava a questão de eu crescer, de eu ser um adulto, e daí isso gera um conflito entre a sua mente e o seu psicológico, né? Os psicólogos gostam bastante de explicar que é um mecanismo de defesa do seu cérebro para você não ficar louco. Vamos supor que alguém vai atacar com um tanque um prédio, daí eles colocam um muro na frente, porque se realmente esse tanque acertasse o prédio diretamente, ele já iria desmoronar na hora. E esse prédio é como se fosse a sua cabeça, né? Porque vamos supor que se não tivesse esse muro, você iria ficar louco. Nossa, que exemplo bizarro que eu dei desse prédio aí, mas tá... Deu pra vocês entenderem, né? Eu também não aceito muito a realidade, as coisas do jeito que elas são. Então, como que eu posso dizer? É meio que a sua mente te colocando em um genjutsu. Pra quem já assistiu Naruto vai entender aí, né? Não é bem assim, mas às vezes eu me sinto que eu estou vivendo numa ilusão, como eu disse, numa realidade paralela, alternativa, à realidade dos sonhos aí. Esse daqui é um exemplo bem bizarro, só quem viu Naruto vai entender o que eu estou falando, que é o Tsukuyomi infinito lá, que o Madara coloca, o Jutsu da Lua, tudo mais, que ele faz as pessoas viverem em um mundo perfeito, sem guerras, brigas, conflitos, do jeito que elas sempre sonharam, sem as mesmas saberem que estão vivendo em uma ilusão. Sabe, é muito parecido, cara, muito mesmo. Porque como a sua mente está sobrecarregada em um ambiente que você não quer estar, ou em um emprego que você odeia, estudando em um lugar que você não quer estudar, algo do tipo, a sua mente entende que você meio que precisa de uma válvula de escape para poder sair daquele local, meio que daquele ambiente. Esse exemplo aí que eu dei é bem interessante, né?
de pessoas que trabalham em empregos que odeiam e tem que ir todo dia, tem que ir. Você tá lá, daí você fica tipo sonhando, você se pega pescando direto, daí não tem motivação pra fazer nada, daí a sua mente fica vagando no mundo perfeito, né? Meio que é o seu cérebro criando a realidade perfeita do jeito que você sempre sonhou, tá certo? Que não é bem assim. Eu até cito que, por exemplo, eu vejo exatamente o que vocês estão vendo. Por exemplo, estou vendo aquela parede laranja lá no fundo. No começo até eu achei que eu tinha algum problema de daltonismo, sabe? Tipo, porque eu falava, nossa, não parece que eu vejo as coisas de uma forma diferente. Mas não é bem ver as coisas de uma forma diferente que vocês estão pensando, não é? É bem diferente também de esquizofrenia, que você ouve vozes, vê coisas. Não, eu, por exemplo, nunca vi nada do tipo. Pode ter sim ligações, depende muito do caso, né? Nesse mundo tudo é possível. Porém, o meu caso eu nunca vi ou ouvi nada do tipo, né? É só essa coisa estranha no mundo ao seu redor. Nossa, tipo, eu tô embaralhando tudo esse vídeo aqui. Tô falando, depois volto num ponto, esqueço alguma coisa. Mas beleza, dá um desconto aí, né? O que eu queria dizer, acho que eu citei lá no começo, que de vez em quando eu tenho a sensação que não sou eu que estou controlando o meu corpo. Isso me lembra também o episódio do Bob Esponja, vocês lembram? Que era meio que o Plankton que estava controlando ele por uma alavanquinha. Se eu lembrar, eu vou estar colocando aí para ilustrar. Mas é como se você tivesse dividido em duas personalidades e você não está controlando o seu corpo. Apesar de você ter total controle, a sensação é essa, né? Como eu disse, é apenas uma sensação. Eu estou fazendo assim com a minha mão, mas parece que é outra coisa, ou outra força, ou outro ser que seja que está fazendo isso. Meio que divide, meio que buga a sua personalidade, sabe? Por isso que muitas pessoas que têm isso começam a achar que estão loucas, né? Começam a procurar tratamentos assim. Realmente é muito bom você procurar tratamento sim, né? É indispensável, porém isso também é uma armadilha que a sua mente cria, né? Sabe? Você tem que conseguir burlar isso. E se você cair nessas armadilhas que a sua mente coloca, cara, aí vai ser complicado, né? Você tem que se esforçar para tentar sair dessa. Você não tem... Muitas pessoas têm depressão por causa disso e não conseguem nem sair do quarto direito. Elas ficam lá trancadas, no escuro, o que seja. Eu falei isso também sobre as moscas volantes, né? Mas eu acho que esse daqui é um caso bem pior, né? Porque ele é um transtorno mesmo de personalidade que mexe bastante com a cabeça de pessoas e tem diversos graus, né? O meu grau, eu acho que ele é um grau médio, indo para leve, né? Mas existem graus bem mais graves sim, que realmente atrapalham a pessoa de viver a vida e fazer as coisas do seu cotidiano do dia a dia, né? Aí já fica bem complicado mesmo. Mas então é isso, eu acho que eu já falei demais aqui, eu tentei explicar mais ou menos como que funciona, eu espero que vocês tenham gostado. Fica de olho aí, eu vou estar deixando o link na descrição e também no card aí em cima, quando eu tiver feito outro vídeo, eu não sei quando, porque aqui as coisas são um pouco lentas, tá? Também tenho preguiça de editar, é complicado, né? Mas beleza, abraços, até a próxima, valeu e fui!